Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. O ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Chanceler, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Prazer estar aqui com vocês. E também o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Ministro, eu converso com o senhor, levando-se em conta o aspecto, o momento pelo qual o mundo passa e como foi exatamente organizada essa cúpula das Américas, seria exagerado supor que a presença do Brasil foi extremamente importante para a política externa de Joe Biden, porque do ponto de vista econômico, institucional e também político, quando Biden olha para o mapa de todas as Américas, do Salão Oval da Casa Branca, é o Brasil que segue um dos melhores caminhos, até pela expressividade e o tamanho do país. Qual a sua opinião? Sim, foi uma visita muito importante para a política externa americana e para a política externa brasileira. Eu acho que a ausência do Brasil traria danos não só à presença americana, diálogo com o restante da América Latina, o restante das Américas, né? Mas ao Brasil também. Seria percebido como um Brasil querendo um distanciamento em relação aos Estados Unidos, o que, vindo na sequência de uma aproximação com a Rússia, seria, digamos, aí uma pá de cal numa possibilidade de termos uma relação especial com os Estados Unidos, que é o que eu entendo que o presidente Bolsonaro sempre quis, né? Então, eu acho que é o momento de começo de uma reconstrução dessa relação com os Estados Unidos que, a meu ver, ficou parada desde que eu saí do Ministério até hoje. Então, foi importantíssimo para o Brasil, eu acho, mais do que para os Estados Unidos. Mas para os Estados Unidos também, claro, a ausência do Brasil, junto com a ausência do México, teria sido um esvaziamento muito grande e isso não contribuiria para tudo que precisa ser feito em conjunto nas Américas. Então, eu fico feliz de ver esses resultados acontecendo. Professor Manuel Furriela, qual a sua opinião, por gentileza? Eu acredito que a reunião, sim, é importante para o Brasil, por conta do governo brasileiro trazer uma reaproximação com os Estados Unidos. Todos nós sabemos que na eleição americana havia uma predileção do presidente brasileiro por Donald Trump, há uma proximidade entre os dois, havia um alinhamento político, mas de nenhuma forma havia também uma ruptura com Biden. Houve um esfriamento, eu diria, dessas relações. Então, para o governo brasileiro, é uma demonstração clara dessa reaproximação da relação entre os países, entre os estados. É também importante para que o governo brasileiro confirme que mantém relações com o mundo todo, com as principais potências. E para o governo americano, essa presença brasileira manteve a importância do evento, já que houve o esvaziamento de uma das principais pautas que estava relacionada com uma reunião que o governo americano entendia que seria importante com os principais países que enviam imigrantes pela fronteira mexicana. Então, com a ausência do México e de alguns estados da América Central, que são grandes originários aí de imigrantes, essa pauta de imigração ela ficou praticamente excluída de importância. Então, manteve-se, através da presença brasileira, um protagonismo, uma importância, já que em termos de Américas, obviamente, sem o Brasil, ficaria esvaziada por completo essa reunião. Ministro Ernesto Araújo, eu quero voltar a um tema que o senhor colocou na sua primeira participação aí. Por que o senhor acha que houve esse distanciamento? É uma questão de ideologia, obviamente, que não era exatamente a mesma, dada a predileção que o professor Manuel Furriela lembrou em relação à eleição americana, que era por Donald Trump. O presidente Bolsonaro nunca escondeu isso, foi extremamente transparente em relação a isso. Talvez, eu acho que do ponto de vista diplomático, transparente demais, mas o senhor é um especialista da área, pode falar desse assunto. Mas por que houve exatamente esse distanciamento? Porque a gente ouviu na declaração do próprio presidente, depois da reunião dele com o Joe Biden, que ele saiu, inclusive, usando palavras de maravilhado. Ou seja, quando os líderes sentam para conversar, a percepção é uma. Quando eles ficam discutindo à distância e talvez trocando acusações por rede social, é outra coisa. Por que o senhor acha que esse distanciamento, digamos, puniu as duas nações por tanto tempo? Esse distanciamento aconteceu, a meu ver, por duas razões. Primeiro, porque quando o presidente Joe Biden assumiu, ele veio nutrido por toda uma narrativa de alas importantes do Partido Democrata que compraram as narrativas da esquerda brasileira, de tudo que se opõe ao presidente Bolsonaro no Brasil, de que o Brasil
com o presidente Bolsonaro, era um país que destruía a Amazônia e que o presidente era um presidente autoritário, antidemocrático. Compraram essa narrativa, então ele começou com uma certa má vontade, né? Mas que, ainda no período que eu estava no governo, foi no começo da administração Biden, nós já estávamos reparando rapidamente isso daí, né? Eu acho que a segunda razão é do lado do Brasil. Eu acho que depois da minha saída, houve uma opção aí, por influência do Centrão no governo do Brasil, se tornar realmente uma espécie de um Estado cliente da China. Isso se refletiu também na viagem à Rússia recentemente, ou seja, um encaixe do Brasil muito explícito no bloco russo-chinês, num projeto mundial russo-chinês, o que obviamente implica um afastamento em relação a todo o mundo democrático e ao maior potência democrática do mundo, que são os Estados Unidos. Então, eu acho que essas foram as duas razões do esfriamento. Então, agora eu espero que, enfim, ambas desapareçam. Quer dizer, o presidente com uma mensagem muito forte, muito boa sobre meio ambiente e sobre democracia, espero que convença, certamente terá convencido o presidente Biden e a cúpula do governo americano de que é tudo uma narrativa de quem é contra o presidente, porque é questão de Amazônia, etc. E eu espero que a política externa brasileira retome o rumo que é o rumo natural do Brasil, que é estar perto dos países democráticos dos quais nós fazemos parte, né? Não quer dizer deixar de fazer comércio com Rússia ou com China, mas não aderirmos a um projeto de hegemonia mundial russo-chinês. Eu espero que essa seja a indicação. Professor Manuel, quando a gente tem embaixadores em outros países, é justamente para tentar ter informações privilegiadas e, claro, um intercâmbio mais rápido. É a lógica da diplomacia. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil têm embaixadas nos respectivos países. Por que o senhor acha que chegou a esse ponto de quase uma cisão entre duas nações que são democráticas? Eu fiz menção aqui do ponto de vista, se Biden olha o mapa das Américas da Casa Branca, ele enxerga no Brasil provavelmente o melhor parceiro, pela lógica, inclusive, histórica do Brasil, recente. Mas, enfim, por que o senhor acha que houve esse distanciamento? Não houve, digamos, uma ausência da diplomacia nesse momento? Eu acredito que está mais relacionado só ao esfriamento mesmo. Mesmo na campanha presidencial, quando o governo brasileiro fez aí uma indicação de opção por Donald Trump, e é natural, a gente já falou disso aqui, havia uma proximidade, a gestão Trump foi muito próxima também do Brasil, nós sabemos disso tudo, então a gente já imaginava algum tipo de esfriamento, mas eu nunca imaginei, e não aconteceu, propriamente uma ruptura nessas relações, não é? Houve uma diminuição inicial por conta dessa predileção, eu acho que foi o principal motivo, mas eu imaginava que em algum momento haveria uma reaproximação, já que Joe Biden é um político muito experiente, mais de 50 anos de carreira, é um grande entendedor de política externa, ele tinha essa função, quando era vice-presidente, ele tinha a função de aconselhamento sobre questões internacionais. E em diversos momentos que tratou de questões do Brasil, ele nunca fez de uma maneira impositiva. Só lembrando aqui, um dos momentos onde poderia ter havido uma tensão e não houve, foi na questão de negociação dos grandes acordos internacionais envolvendo o clima. Os Estados Unidos acenaram ao Brasil de que poderia haver ali algum tipo de diálogo, ao invés de acenar uma imposição, ou que fariam ou praticariam qualquer tipo de retaliação ou sanções contra o Brasil. Então, eu acho que era frio, sim, não era de grande aproximação, mas muito longe, muito distante de propriamente representar uma ruptura. E por parte do governo brasileiro, mais recentemente, houve um aceno de reaproximação. Tanto é verdade que eles acabaram agora de se reunir. Isso não é construído do dia para a noite. Então, nos últimos meses, houve essa sinalização. Então, acho que esfriamento é a melhor palavra do que próximo a uma ruptura. Acho que a gente nunca esteve neste ponto, mesmo em momentos onde a gente estava um pouco mais distante. Professor, só para complementar, inclusive a questão eu vou usar a expressão que foi usada tanto aqui quanto pela mídia estrangeira também, de isolamento do presidente brasileiro diante de líderes internacionais. O senhor acha que isso também já é passado? Isso existiu e, na sua opinião, já é passado? Houve uma agenda conduzida tanto internacionalmente, aí o presidente francês, o presidente Macron, foi um dos grandes líderes em relação ao isolamento brasileiro, já que a relação
entre ele e o presidente Bolsonaro não é boa. A gente até pode discutir quais os motivos, você tem motivos políticos e até mesmo pessoais para que, infelizmente, tivesse acontecido isso. Então, alguns líderes, e o Macron eu acho que é o principal deles, levavam essa agenda adiante. E dentro do Partido Democrata existem várias correntes. E essas correntes não são ligadas a Biden, são ligadas propriamente, se a gente quiser falar de um nome aqui, a sua vice-presidente, que tem uma linha mais à esquerda e uma proposta mais isolacionista. Mas eu acho que é uma agenda que tentou se levar adiante, de isolar o governo brasileiro, mas não chegou a se perpetuar. Então você tem casos isolados de distanciamento, mas não propriamente de isolamento do governo brasileiro. O pragmatismo da diplomacia sempre vence, o que é bom do ponto de vista lógico, né? Embaixador, me permita perdão, ministro, mais um questionamento. O senhor colocou China e Rússia na mesa? E sim, nós temos relações comerciais muito importantes. Aliás, o presidente Bolsonaro fez menção recentemente sobre a última viagem dele à Rússia. Ele se encontrou com Vladimir Putin, foi antes da guerra, inclusive. Havia ali até uma possibilidade que a guerra não ocorresse naquele momento. Mas ele disse, e deixa isso muito claro, que foi aquela viagem que conseguiu, por exemplo, uma série de insumos para o agronegócio brasileiro. A garantia do fornecimento de insumos. A China é parceira comercial de primeira ordem do Brasil. Aliás, nós fazemos parte do BRICS, e o BRICS está exatamente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Embora nós tenhamos, óbvio, por uma questão institucional e até de semelhança, seja histórica, de democracia, enfim, muito mais próximos dos Estados Unidos. Como é que o senhor imagina que o Brasil tem que lidar com tudo isso? Porque tudo isso é importante para o Brasil. Não dá para tirar nenhum desses parceiros. Escolher um lado ou outro não parece ser muito inteligente, não parece ser muito pragmático. Como é que se lida com tudo isso diante desse novo mundo, agora com essa reunião do presidente americano com o presidente brasileiro e a boa impressão que parece tenha causado um no outro? Exato. Olha, eu sempre fui partidário da tese de que você pode defender e manter seus valores e, ao mesmo tempo, ter um aumento de comércio com seus parceiros comerciais. Existe, entretanto, uma certa mentalidade no establishment de política externa brasileira de que o Brasil é um país que não deve ter valores e que deve pensar apenas em comércio. O que me parece ser ruim, inclusive para o comércio, porque não ter valores também significa não ter uma estratégia, e quando você não tem estratégia diante de um grande parceiro que tem uma estratégia, como é o caso da China, por exemplo, você acaba perdendo o jogo. Então, a nossa hiperdependência comercial no agro, por exemplo, em relação à China, começa a prejudicar o agronegócio brasileiro, porque a China, como praticamente o único parceiro desse setor, o mega parceiro, começa a controlar preços de insumos. Não esquecendo que a China, por exemplo, fechou as exportações de fertilizantes para o Brasil ficou ainda mais dependente de importação em relação à Rússia. Então, é tratar as coisas com uma estratégia. Eu acho que, infelizmente, o Brasil ainda não voltou a ter uma estratégia de política externa, como tinha no começo do governo Bolsonaro, que era uma estratégia de criar um grande alinhamento com as grandes democracias e economias de mercado e manter uma relação comercial produtiva com países totalitários como a China, mas sem embarcar num projeto de hegemonia mundial da China. Então, e tratar as coisas também sem a inocência e sem essa inocência de que, no caso da China, de que a China só quer fazer negócios. Isso não é verdade. A gente que estuda como é a penetração da China no mundo todo, a influência e a penetração dos interesses chineses em todos os países do mundo, sabe que a China não quer apenas fazer negócio, ela quer controlar muito mais do que isso. E no Brasil isso tem acontecido, eles têm controlado parte da política brasileira aí, através da influência deles no Congresso, etc. Em relação à Rússia, não era necessária uma viagem presidencial para negociar a questão dos fertilizantes naquele momento. Naquele momento foi lido como uma solidariedade a um país que estava pronto para agredir um outro país. Isso foi extremamente danoso à percepção do Brasil no mundo. Isso, sim, eu acho que foi um grande problema que agora acho que estamos começando a contornar. Mas não, me parece que não é verdade que precisasse o presidente naquele momento ir à Rússia para que viessem os fertilizantes. Então, eu acho que é isso, a gente tem que subordinar tudo a um princípio diretor. Não o Brasil também não é um Estado comerciante, o Brasil é uma nação que tem seus valores, seus princípios, e, por exemplo, não pode estar do lado de um país que agride o outro
né, para tomar o seu território, como é o caso da Rússia em relação à Ucrânia. Então, é plenamente possível. Claro que é mais difícil, né? O fácil é não fazer nada, ficar ali, quem quer comprar, compra, quem não quer comprar, não compra. É muito mais fácil fazer política assim, mas não cria nada para o país como nação. Né? O difícil é chegar, enfim, coordenar as coisas, aumentar o comércio, né? E, ao mesmo tempo, ter uma parceria de valores. Isso é o que nós tentamos no nosso tempo lá. Professor, já vou ao senhor mais uma vez, mas só para ouvir também a participação do público, nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham da participação brasileira e, obviamente, do resultado dessa Cúpula das Américas? E aí? Com certeza, né? Eu acho que os Estados Unidos é um país importante para o mundo e ele estando junto com os Estados Unidos acaba trazendo um grande desvantagem para nós brasileiros, né? Claro que sim, porque sempre marca a posição do Brasil no mundo inteiro, né? E nós somos hoje o celeiro do mundo, né? Eu não sei se isso vai trazer algum benefício para nós, né? Mas se for para alguma melhoria, alguma coisa até na Amazônia, eu acho que é importante. Ele foi tentar conversar com ele, eu acho que vai sair alguma coisa assim, para a melhora do nosso país. Como vimos, os nossos entrevistados nas ruas de São Paulo apoiam a viagem dessa comitiva brasileira à Cúpula das Américas e também o encontro dos presidentes dos dois chefes de Estado. Professor, eu vou voltar ao tema anterior também, o senhor pode incluir também a percepção das pessoas, fique à vontade. Mas como é que a gente coloca na mesa tudo isso? A pergunta que fiz agora ao chanceler Ernesto Araújo. Nós temos, sim, similaridades culturais, democráticas, de tempo, de história no mundo, enfim, com os Estados Unidos. As razões são óbvias. Os brasileiros, quando querem viajar, a maioria viaja para os Estados Unidos. Mas nós temos relações comerciais e diplomáticas muito importantes com Rússia e China também. Fazemos parte dos BRICS. Como é que coloca tudo isso na mesa e consegue um bom resultado de tudo isso? Porque nós tivemos lá atrás, e me lembro, quando havia guerra comercial entre Estados Unidos e China, era uma guerra que o Brasil tinha uma dificuldade muito grande de tomar partido naquilo, até porque nem sei se faria sentido. Mas qual a sua opinião, professor? Eu acredito que o Brasil conseguiu, com esse pragmatismo, manter boas relações tanto com a Rússia quanto com os Estados Unidos, principalmente. Os dois são grandes oponentes, essa guerra escancarou tudo isso. Os Estados Unidos eram e são os maiores patrocinadores do avanço da OTAN. A gente sabe que, por parte da Europa, principalmente a Alemanha e França, não era uma agenda de primeira ordem o ingresso da Ucrânia na OTAN, porque já se sabia o desgaste todo que isso traria. Agora, os Estados Unidos patrocinavam fortemente isso, com interesses, obviamente, de desgastar aquela relação que a Ucrânia tinha, a pouca que tinha em relação à Rússia, e avançar as fronteiras. A percepção das pessoas, dos populares, também acho que é correta. É importante que o Brasil mantenha uma excelente relação com os Estados Unidos, independentemente das diferenças que nós já dissemos aqui, que existem entre o governo brasileiro e o governo Biden. Tenho certeza que tanto um quanto o outro teria uma preferência ou uma predileção por ter outras pessoas nas cadeiras no momento de uma negociação. Mas prevaleceu o pragmatismo. Perceba só, essa visita, essa reunião que o Brasil teve, que o presidente brasileiro teve com o Joe Biden, não tem sido criticado pela Rússia ou pela China. Ou seja, a gente consegue manter uma aproximação com todos os lados sem que haja desgaste. Então, eu acho que sim, foi importante essa visita e ela tem servido para que nós continuemos mantendo boas relações com todos. Tá, um minuto para a gente encerrar o debate, por gentileza, senhores. Eu começo com o chanceler Ernesto Araújo. O que de prático pode vir agora, depois dessa Cúpula das Américas e o encontro bilateral do presidente Bolsonaro e o presidente Biden? Por gentileza, por uma questão de tempo, se o senhor puder em um minuto, eu agradeço. Perfeito. Eu acho que duas coisas principais. Primeiro, retomar a ideia de um grande acordo comercial Brasil-Estados Unidos ou Mercosul-Estados Unidos. Nós trabalhamos nisso, fechamos um acordo, digamos, preliminar em 2020, mas importante, sobre temas regulatórios, muito importante para investimentos americanos no Brasil, sobretudo, então algo muito concreto. E segundo, aumentar a cooperação Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado, que eu estou convencido é o principal desafio, a principal ameaça à democracia e à segurança em todas as Américas. Combate ao narcotráfico, ao terrorismo, combate à corrupção. Professor Manuel Furriel, um minuto para o senhor também, por gentileza. O que de prático pode vir depois dessa reunião
entre o presidente Biden e o presidente Bolsonaro e a participação nessa cúpula das Américas? 1 minuto, por gentileza. No caso dos Estados Unidos, há uma pauta clara, uma pauta ambiental clara que os Estados Unidos defendem. O governo Biden tem isso na sua agenda, defendeu muito esse aspecto durante a campanha. Então, há um retorno de diálogo entre Brasil e Estados Unidos para que se chegue a uma convergência, atendendo algumas pretensões americanas e mantendo os interesses brasileiros. E, por parte do Brasil, buscar um apoio no nosso ingresso na OCDE, já que havia um apoio do governo anterior, esse esfriamento afastou esse apoio americano. Sim. Então, acho que o governo brasileiro tentará reconquistar esse apoio.